Boa noite, galera. Agora voltando do trabalho. Hoje, dia 14 de abril de 2025. Para quem não me conhece, meu nome é João Abreu. Sou engenheiro civil. Trabalho aqui na Arte Metais e faço perícias judiciais aí para o Tribunal de Justiça e também perícias extrajudicial aí na área da engenharia civil. Fiz o vídeo 1 para vocês aí de manhã e agora estou fazendo o vídeo 2. Agora voltando para casa, o nosso vídeo no carro para pegar o trajeto aqui e contar algumas histórias para vocês aí, dar alguma opinião em algum assunto que estiver em relevância. Ó, o cara não para na rotatória, para no meio da rua. Então, galera, vai ficar errado mesmo, eu não vou ficar editando vídeo. Vou contar para vocês aqui sobre minha trajetória de trabalho. Meu primeiro emprego foi com 7 anos de idade, vendendo cheiro verde para minha avó, no bairro Santa Rita, em Imperatriz, lá no Maranhão. Tá escurecendo aqui e vocês não vão me ver direito aqui, ó. Então ali foi onde eu comecei a trabalhar por necessidade mesmo. Nossa família é bastante numerosa, muito menino, muita criança, e a gente começou foi cedo mesmo. Ali no incentivo ali da minha avó, meus irmãos, né, vendemos cheiro verde, vendemos galinha na feira e fizemos algumas coisas por ali. Depois trabalhei na reforma de sofá do Pedro Ambrósio. Pedro Ambrósio ali era do bairro Bom Sucesso, em Imperatriz. Não sei mais do paradeiro, há mais de 35 anos que eu não vejo falar mais. E depois, com 9 anos de idade, foi a mudança para Cuiabá, ali onde eu cresci a minha adolescência toda, na cidade de Cuiabá. Eu comecei a trabalhar capinando lote, né? Capinei bastante lote ali pra galera. E em seguida trabalhei de entregador e repositor de supermercado até os meus 15, 16 anos por aí. E daí eu já comecei a trabalhar servente de pedreiro com meu pai, com uns primos lá. Trabalhei bastante de servente. E ali com 17 anos eu classifiquei já de pedreiro, né? Classifiquei na profissão de pedreiro, onde eu trabalhei ali por 7 anos. 7 anos eu trabalhei de pedreiro. Galera, eu me dediquei, fui um bom pedreiro, caprichei no que eu fiz. Ganhei um dinheirinho pouco, né? Eu não aprendi a ganhar dinheiro trabalhando na construção civil, mas deu para mim superar as expectativas, né, da época. Galera, tá ficando escuro, né? Não tá ficando bom. Vamos acender essa luzinha aqui. Então, galera, com 25 anos, vou passar pra luz de lá. Com 25 anos eu classifiquei a minha carteira ali de mestre de obras. E eu trabalhei de mestre de obras por mais 3 anos. E depois voltei de novo para trabalhar de pedreiro de acabamento na Mares Construtora. Aqui foi já em Goiânia, no Residencial Caribe e no Residencial Adriático, próximo ao Buriti Shopping. E eu comecei o meu curso de engenharia civil em 2006. Cursei por 5 anos, terminei em 2011 e fiz a colação de grau em
no início de 2012. Galera, agora para você aí que acha que tem poucas oportunidades, que a coisa tá meio difícil, que pouco apoio familiar, saiba você, né, que eu, entre muitos outros engenheiros de outras profissões que a gente acompanha, outras pessoas famosas também, que não é o nosso caso, que eu já olhei a biografia, a história deles, a maioria dessa galera aí saiu do absoluto zero, né? Então nunca é tarde para iniciar, nunca é tarde para continuar. Precisa de iniciar e ter perseverança, ter resiliência, força de vontade e nunca desistir. Como diz o linguajar inglês, never give up. Nunca desista. E a gente chega lá, galera. Eu não, como eu já falei antes, não aprendi a ganhar dinheiro, mas eu já ganhei um tanto bom, mas não aprendi também a reter. Estou no aprendizado contínuo, mas eu posso dizer que eu já superei muitos limites que eu já tive abaixo, né? Nessa época aí que eu comecei a trabalhar com 7 anos, era assim, a família nossa era abaixo da linha da pobreza mesmo. Então, assim, de ver o sol nascer e se pôr sem alimentar, já aconteceu várias vezes comigo e com meus irmãos, né, os mais velhos. Para quem não sabe, nós somos 16 irmãos da contagem e eu sou o quarto da contagem. Tem 2 irmãs minhas mais velhas do que eu e um irmão que é mais velho do que eu. E após mim tem mais 11. Então é uma galera boa. 11 ou 12, né? Posso estar errado na conta de cabeça aqui também. Então a galera boa, gente. Então, assim, por mais que você tenha nascido dentro de um círculo mais restrito, mais difícil, você pode focar na sua história, construir a sua própria história. Uma vez eu estava trabalhando de servente, foi quando eu resolvi que eu iria estudar engenharia. Resolvi não, quando despertou, né? A primeira vez que despertou em mim a vontade de estudar engenharia. Então meu pai era mestre de obra do supermercado Nova Vida, em Cuiabá. E eu trabalhava de servente. Estava dentro do buraco, cavando o buraco da sapata. E ali, sol e calor é o que tem, né, em Cuiabá. E eu vi o engenheiro chegar lá de moto. Nossa, aquela época moto era só rico que andava de moto. E o engenheiro chegava lá de moto e dava ordem, apontava, resolvia, entrava na moto e ia embora, e era quem mais ganhava na obra, quem mais ganhava dinheiro. Falei, cara, eu vou ser engenheiro. Nessa época eu era de menor ainda, né? A hora que eu tiver de maior eu vou ser um engenheiro. Mas ali fiquei pensando naquilo há algum tempo, mas não podia nem falar, porque como? Sem condição, sem estudo bom, sem preparo nenhum, sem profissão, sem ganhar dinheiro. Mas aquilo foi passando. Depois eu passei a trabalhar de pedreiro e acompanhava, né, trocava ideia com os engenheiros para poder algum serviço de obra já aqui em Goiânia. Depois estava fazendo uma reforma na casa de um advogado. Não, aí, voltando um pouco atrás, eu prestei um vestibular para engenharia numa universidade particular. Então ali a matrícula era mais dinheiro do que
do que o meu salário na época que eu ganhava, né? Aí não teve como, eu desisti, não teve como prosseguir. Aí eu tava fazendo uma reforma na casa do advogado, Dr. Elcio. Aí a gente conversando, ele falou pra mim: João, eu admiro você, cara. Você é um cara trabalhador, você entende bem o linguajar. Eu vejo aí que sua equipe aí vai bem e você tem tudo pra crescer. Eu falei: não, eu prestei vestibular e não estou estudando. Ele: não, mas por que você não está estudando? Aí eu contei a história pra ele, né, que eu não tinha condições de matricular. E ele falou assim: você não tem nada que você pode vender, um carro, uma casa, alguma coisa? Eu falei: não, eu tenho o meu lote, minha casa inacabada. Ele falou: e não dá pra pagar o início? Eu falei: dá, ué, dá sim. Ele falou: cara, eu sou formado, mas se eu não tivesse condições nenhuma de estudar, eu venderia. Ele falou, né, eu venderia e continuava. Se hoje eu perder tudo e minha filha prestar vestibular, eu vendo e invisto, vou investir nela, porque é o caminho, cara. A gente que não tem um talento fora da curva, igual um cantor, um jogador de futebol, sei lá, alguém que tem um talento que pode se beneficiar, o caminho é estudar, cara, não tem outro jeito. Então faz o que está no seu alcance e não para. E eu peguei pra mim o conselho. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu peguei esse conselho pra mim, né? Falei: não, vou pra frente. Não consegui vender a casa, não consegui acordo familiar e tal. Então eu esperei mais um pouco. E um certo dia eu cheguei a desistir de novo, né? Eu desisti, parei. Aí peguei uma reforma para fazer do Leonésio, amigo da família aí, não amigo especialmente meu, mas amigo da família, foi indicado. E ali eu comecei a fazer um trabalho legal ali na casa dele. E pensei, né, a casa estava bastante danificada. Então eu mesmo desenvolvi empiricamente ali alguns reforços e começou a ficar bom, ficou bom mesmo o serviço, né? E fiquei pensando, cara, eu podia estudar, eu não tenho dificuldade de resolver as coisas. Eu poderia estudar. Aí nesse mesmo dia eu cheguei em casa, tinha uma janta de família. Então meu cunhado, a gente conversando ali entre família. Aí eu contando pro meu cunhado, né? Falei: cara, eu tô reformando lá a casa do Leonésio e tal. Ele falou: cara, o Leonésio ficou bem, né? O Leonésio tá ganhando dinheiro. Eu nem sabia, não tenho não tinha muito aproximação com ele. Aí ele falou assim: mas é porque o cara estudou. O cara estudou e o cara aprendeu a trabalhar e tá indo bem. Então assim, o que leva pra frente é o estudo. Aí eu acendeu de novo, né? Falei, a vontade de estudar. Falei: cara, eu vou encarar esse negócio. Voltei lá na faculdade, prestei o vestibular, passei de novo, matriculei em outro curso mais barato, que era a reopção, matriculei em matemática, estudei 6 meses, fiz a reopção para engenharia, dei uns cheques lá e comecei, pagava um semestre, pulava outro e negociava. E fui remando, galera, e terminei. 6 anos. 6 anos de luta lá, terminei. Então, saí de lá, já fui para uma construtora, trabalhei ali por 5 anos. Dei o meu melhor lá também, saí de lá, fiz outras obras próprias, né? Depois entrou uma grande recessão aí, mas consegui atravessar tudo. Depois comecei com as perícias. Depois fundei Arte Metais. A gente desenvolveu esse produto aí de ralo oculto inox para as construções. E tamo aí, galera. Tô chegando aqui no meu destino. E foi um pouco da história aí. Depois eu vou contar outra história para vocês. Beleza? Até mais.
Tchau, obrigado.